A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Glória a Deus, vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, graças te damos por mais um dia, bendizemos, adoramos e agradecemos. Ebenezer, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, graças, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, pedindo Tua bênção, Tua graça, Teu favor, Senhor, sobre o nosso tempo de oração. Consagramos tudo aqui para Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, que alegria, né? Hoje foi um dia maravilhoso e a gente tem realmente muita coisa boa, né, para falar do dia de hoje. Glória a Deus pelo dia que o Senhor nos deu e aleluia que vencemos Ele. E hoje nós vamos falar, né, quando Deus dele nos dá uma palavra, quando Ele vem com uma palavra, uma direção, uma graça e que enche o nosso coração, né? E hoje nós vamos falar quando nós podemos ser um pivô, né, para resolver, um resolvedor, né, para resolver uma situação, uma circunstância, quando nós podemos chegar trazendo paz para um ambiente, e é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Livro de Provérbios, Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Fala uma curtinha, né? Glória a Deus por essa palavra. Então, essa palavra, né, ela vem falando de uma palavra branda, a palavra que é uma resposta, né? Quando tu vai dar uma resposta a alguém que te perguntou, mas tu vai dar essa resposta de uma maneira branda, suave. Não em meio a briga, não em meio a contenda, não em meio a inimizades, não em meio a palavras que vão suscitar ira, que vai fazer crescer, né? Que vai fazer a coisa desandar, dar uma tempestade, dar uma briga, né? Então a palavra de Deus vem falando, né, que quando nós respondemos, quando nós devolvemos, né, através de palavras, né, aquilo que nos foi perguntado, aquilo que foi nos interrogado. Então a palavra de Deus diz que essa palavra branda, ela tem um poder, né, de desviar a ira. E assim, o inimigo das nossas vidas, né, a gente sabe que ele nos instiga para fazermos, para dar uma devolução, para nós brigar, para realmente, né, chutar o pau da barraca. Então, quando nós olhamos, né, para esse nível da palavra de Deus, que ela nos instrui, né, com a graça do Espírito Santo, que a gente pode sim, né, ter um controle daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai dizer, daquilo que a gente vai portar. Então, quer dizer que tem uma ação através das nossas palavras que podem sim amenizar muitas situações, né, ajeitar muitas coisas, e a gente sabe que quando a gente tem sabedoria na palavra, muita coisa se resolve. E é interessante porque essa palavra hoje o Senhor deu para mim. Eu fui num lugar e quando eu cheguei naquele lugar, né, a pessoa disse, olha, aqui tem um questionário, tem que responder, tinha que dar notas. E eu digo, ai, Jesus amado. E quando eu comecei a ler aquele questionário, eu digo, ai, meu Deus, como é que vai ser isso? Né? E a gente quer falar tudo bem certinho. E naquele momento, né, o Espírito Santo de Deus, ele me deu essa palavra como rema. Eu já tinha preparado outra palavra e o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra como um rema, como uma instrução, como uma graça, como uma sabedoria que veio do alto naquele momento em que eu entendi que ali ele estava falando comigo, mediante uma situação, né, que eu estava vivendo, e aí ele falou comigo, né, a palavra branda, ela desvia o furor. E aí eu disse, agora, Senhor, então vem comigo, que agora eu tenho que resolver, eu tenho que fazer esse questionário, e eu quero saber, né, Senhor, como é que eu vou resolver, como é que eu vou responder de uma maneira, né, que possa trazer brandura, que possa trazer suavidade. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar de excelência, né?
quando a gente olha para tudo na nossa volta e nós procuramos a excelência, quando nós procuramos a virtude, quando nós procuramos o que é bom. Então eu fui respondendo aquele questionário e eu disse, olha, mas tem essa daqui, mas essa aqui, como é que eu vou falar dessa pessoa, desse cargo, né? Eu não tenho como falar porque eu nunca vi a pessoa e o Espírito Santo de Deus disse, você nunca viu ela, mas ela sabe quem é você. Você recebeu muito dessa pessoa. E ali o Espírito Santo de Deus moveu em algumas situações, né? E eu disse, glória a Deus, Senhor, obrigada. Depois veio outra pergunta e vinha uma pessoa e eu disse, Senhor, mas aqui deu esse problema, Senhor. Aí o Senhor disse, você não tem que ver o problema que aconteceu aqui no final, você tem que ver a tudo que veio, né? Desta pessoa até aqui, que te fez chegar até aqui nessa situação, até o dia de hoje. Eu digo, glória a Deus, Senhor, é verdade. Aí a gente começa a ver que realmente tem muita coisa boa, e mesmo que às vezes a gente, né, tem ali uma rusgazinha, às vezes tem ali uma trituzinha, a gente diz, não, realmente, essa pessoa cooperou muito para que eu chegasse até aqui, né? Aí, depois veio outra circunstância falando sobre equipe, sobre pessoas, e eu digo, mas aí teve essa pessoa, teve aquela pessoa, teve assim, teve essa situação, e o Espírito Santo de Deus disse, né, você não pode descaracterizar num todo, por conta de alguns, ou de um, ou de outro. Ele disse, você recebeu muito de pessoas, dessas pessoas que te receberam, que te fizeram bem, que te acolheram, que te amaram, que te respeitaram. Então, o Espírito Santo de Deus, ele disse, Senhor, quando ele falou tudo isso, né, eu disse, Senhor, né, como tu é tremendo. Então, num momento assim, me passou um filme na minha mente, assim, e naquele momento, assim, eu contemplei tudo que eu vivi naquele lugar, com aquelas pessoas, assim, e eu disse, meu Deus, né, que coisa boa, né, que coisa boa, assim, me deu uma sensação de completude, de alegria, de felicidade, de realização, uma sensação de estado de graça, e daí eu disse, meu Deus, que coisa boa esse sentimento, como é bom a gente nutrir o coração da gente com sentimentos bons, porque você sai de qualquer circunstância, de qualquer situação, se sentindo sempre agradecido, como se ninguém tivesse devendo nada. Isso é muito bom, né? Então, nessa hora, quando eu saí, né? Quando eu saí ali daquele lugar, então eu fui embora, eu fui louvando ao Senhor e agradeci ao Senhor por toda a graça que o Senhor me deu. E eu entendi, né, que muitas vezes, né, o que Satanás faz, o inimigo das nossas vidas faz, é ele tentar nos instigar, tentar nos lançar, né, para que nós tenhamos assim, vejamos o lado ruim das coisas, para fazer brigar, para falar mal, né, para maldizer. E aí a gente vê que Satanás, ele faz às vezes as coisas tão mais aumentadas que a gente não consegue ver a virtude da pessoa. Porque às vezes uma pessoa que fica uma vida inteira do nosso lado, a pessoa extremamente bondosa, pessoa realmente que soma com a gente, mas se ela errar uma coisinha, aí Satanás vem ali e diz, olha, não presta para mais nada. Então é nisso que a gente tem que tomar o cuidado, né? Então, porque Satanás, ele vem para instigar a gente, para nós ver só o lado negativo e o que é de ruim. Então, mas com o Espírito Santo de Deus, né? Ele vai sempre nos levar, né? Ele vai sempre nos levar para o caminho da paz, sempre ele vai levar olhando para a virtude, olhar o que foi bom, olhar o que somou, o que viveu, as alegrias, o que colheu, né? Então, aquilo tudo que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, quando ele faz, né? Um mover nas nossas vidas, então a gente já sabe que dali já vai sair uma paz, dali já sai uma completude. E quando ele fala conosco, né, esse coraçãozinho aqui assim, fica assim, e aí a gente diz, obrigada, Senhor, por tu me envolver com teu amor. Então é quando nós realmente, né, nos rendemos ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Então, nessas horas em que a gente pensa, né, que o melhor lugar que nós temos para ficar é nos braços do Senhor, é debaixo das asas dele, e entendendo, né, que todo bom conselho que nós necessitamos para a nossa vida sempre virá do Senhor. E ele sempre vai ter uma palavra que vai nos levar a um lugar de tanta completude que a gente pensa, né, poxa, tudo é tão bom, né? Para que eu vou me incomodar? Então, eu gosto muito da palavra de Deus que diz, sobre tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, quer dizer que todas as vezes, né, que nós guardamos o nosso coração em Deus, né, pedimos ao Espírito Santo de Deus, Senhor, guarda meu coração.
porque eu não quero sentir mágoa, eu não quero sentir tristeza, rancores, inimizades. Eu quero sentir a paz, eu quero sentir o amor, eu quero sentir a gratidão, que são, né, aqueles sentimentos que nascem do coração de Deus para com as nossas vidas. Então, glória a Deus por tudo. Se tivermos que guardar, guardamos o nosso coração cheio de graça, de paz, alegria. Prosperidade é realmente vivermos na presença do Senhor todos os nossos dias e recebendo dele a graça que precisamos para nós nos movermos na vida cheia de paz, de alegria e bênção, que isso é que importa. Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada. Esse dia foi maravilhoso. Obrigada por tudo que temos recebido de pessoas, de lugares, Senhor, de ambientes. Obrigada, Senhor, pelos fiéis da terra que tu nos apresentaste. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque tu tens feito em nossas vidas uma obra tão maravilhosa, Senhor, que muitas vezes nós olhamos e só podemos declarar: é o Senhor conosco. Obrigada, Espírito Santo, nos aconselha, Senhor, nos leva com tuas mãos santas, sempre, Senhor, no caminho da paz, sempre no caminho da brandura do teu Espírito, Senhor. Oh, meu amado Espírito Santo, enche-nos, Senhor, meu Deus, com os sentimentos que vêm de ti. Deixa fluir, deixa brotar, Senhor, meu Deus, deixa-nos, Senhor, ser cheios da tua presença, que as tuas águas nos lave. Senhor, meu Deus, que teu Santo Espírito, Senhor, nos envolva nessa atmosfera de graça, de amor, de bênção, que isso é o que importa em nossas vidas, Senhor, que possamos crescer todos os dias, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor seja contigo e que o Espírito Santo de Deus, ele seja o teu conselheiro e deixa ele te guiar, né? Porque onde ele te leva são pastos verdejantes e também são águas tranquilas. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.